a partir dos 40 anos, né, propriedades que nós temos, né, na maçã, e aí tudo que envolve maçã derruba a testosterona dos homens e nos detergentes de mão. O que a gente tem visto nos nossos pacientes mais jovens, doutor Alex e Rafael, é uma queda absurda no nível de testosterona livre. Meu sogro, por exemplo, tem 69 anos e ele tem testosterona de 570, 700. Eu pego jovens de 24, 25 anos com testosterona total em 250, 220. O que está acontecendo nisso? Qual que é a causa? Muito provavelmente alterações epigenéticas às quais esse jovem está sendo submetido. Ou um excesso de radiação eletromagnética, ou um excesso de alterações epigenéticas alimentares, síndromes intestinais, alterações mesmo sociais, que não estão deixando o eixo hormonal estar funcionando. Agora, eu gostaria de dar uma contribuição aí até para você olhar lá e até pesquisar isso, né? O Watson, há mais ou menos um ano e meio, chegou à conclusão que a maçã é um grande vilão. A partir dos 40 anos, né, propriedades que nós temos, né, na maçã, e aí tudo que envolve maçã derruba a testosterona dos homens e nos detergentes de mão as mulheres. Derruba a testosterona das mulheres ou detergentes. É muito grave. As mulheres deveriam lavar a louça de luva, eu sei que é complicado, mas deveriam fazer uso de luva, porque o detergente está na conta da derrubada da testosterona, e no caso dos homens, a maçã e os derivados de maçã, Nerão. É grave, ainda. Parada é muito grave. Agora eu fico sempre surpreso, como a informação real não circula. Não circula. Não circula, você entendeu? Não, circula, aqui no canal do B7 circula. Mas você está censurado. Meu Deus. A gente ainda tem que lidar com a censura. Tem que lidar com a censura. É isso. Perigoso. Mas, doutor Niraldo, vamos lá para o Japão? Só voltando um pouquinho também na questão da testosterona, que a gente estava falando de sexo, né? Sim. Imagine uma glândula como o testículo produzir espermatozoide todos os dias cumulativamente. E esses espermatozoides não serem utilizados, não serem empregados. O que acontece com essa célula que não é usada, que não é liberada? Porque ela foi feita para ser liberada no organismo. Ela precisa ser destruída e reabsorvida. Quando ela é destruída, ela gera mediador inflamatório. Então, o grau de inflamação das pessoas que não praticam sexo, e isso a gente fala para os nossos pacientes, aumenta o grau de inflamação testicular. E aí gera uma perda funcional da capacidade de produzir testosterona. Então, a abstinência sexual, ela gera um quadro propenso a desenvolver quadros inflamatórios. Mais um reforço aí dos 15 minutos. Então, calma aí, vamos fazer então. Então, peraí, vamos repetir esse raciocínio fisiológico aqui. Vamos repetir que é importante essa parte didática aqui. Então, a pessoa, doutor Niraldo, né, e também o doutor Rafael pode participar da resposta aí, até porque ele tem os pacientes dele também. Então, a pessoa que não tem o hábito de praticar sexo diariamente, posso colocar essa palavra? Diária é compulsão. Pô, mas você estava incentivando aí, velho. 3 vezes na semana. Ó, tem live aí que você falava que era todo dia, hein? Era só para preservar aquele dia da menstruação. Já ganha uma sessão gratuita. Eu vou resgatar isso daí. Mas pensa só um pouquinho. Existe o equilíbrio. Mas se você vai beijar de 8 em 8 horas, por que você não vai fazer uma... Aí, gostei agora. Rafael, né? Tu dizes, né? Tu vai ter que dar conta. Se você vai beijar de 8 em 8 horas, por que você não vai fazer uma vez por dia? Então, normalmente... Mas a gente faz o checklist. Depois eu quero ver se tu é o super-homem mesmo. Tá, mas a pergunta de forma objetiva, independente se é diário, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, né? Então... esse espermatozoide que foi produzido, né, e que não foi ejaculado, ele está prejudicando o organismo de certa forma? Ele precisa ser reabsorvido pelos nossos macrófagos. Quem reabsorve lixo é o macrófago. A gente tem uma população de macrófagos que vai lá na célula fagocitária, né, que come e degenera esses espermatozoides não utilizados. Acontece o oposto também é verdadeiro. Se tu utiliza demais, tu obriga as tuas células testiculares a produzir muito espermatozoide. E isso gera um estresse oxidativo que também leva à destruição celular.
Daí que vem o foco do Congresso, que é o equilíbrio. Que é o equilíbrio. De mais, nem de menos. É o equilíbrio. Tá bom, professor. Dia sim, dia não. Você está liberado. 3 vezes. Dia sim, dia não. Não, 3 No final, vezes por dia. no final, no final, por semana. no final de semana pode fazer repetido, porque você sabe, domingo você está em casa, está mais tempo em casa. Hora extra, né? Aí no sábado e domingo você faz o que você quer. E aí durante a semana você tem aí 2 dias ali. Daí tu pode tomar um tribulus, uma maca peruana, pode dar um reforço. Tem que estar. Porque uma coisa muito interessante é o seguinte: se você pensar, vamos pegar o Éden, ó, cresce, multiplica, cuida e vigia. Né? Tá certo? Você vê que Adão não vigiou e quem apareceu para pegar a mulher dele foi a serpente. Né? Ele ainda se envolveu no trisal, Jesus. E aí foi expulso do paraíso, meu Deus. E do lado de fora gerou uma família totalmente disfuncional. Caim matou Abel. Então, se você olhar o desequilíbrio, a Bíblia fala algo muito incrível, né? Um abismo chama outro abismo e a maldição sem causa não haverá. Então, você tem uma consequência gerando outra consequência. Usou demais, vai dar problema. Usou de menos, vai dar problema. Então, a gente precisa se equilibrar no meio disso. Não é uma tarefa fácil, porque nós fomos educados para o desequilíbrio e o atual século é o ponto alto, né? O século XXI é o ponto alto do desequilíbrio. Você tem aí a ação eletromagnética, você tem os lixos sendo aterrados no terreno biológico. A gente esqueceu que o planeta não tem para onde descartar lixo, como o nosso corpo não tem para onde descartar lixo. Isso aqui é muito louco, cara. Se você pensar que no planeta você não tem nenhum lugar para você descartar nada, e que dentro de você não tem lugar para você descartar nada, e o que você está botando no planeta em você está envenenando a razão direta de sobrevivência, é como se nós tivéssemos uma sociedade suicida. Bom, voltando aqui para o caso do Japão, que a gente está aqui na reta final, o que está acontecendo lá no Japão, doutor O Neiraldo? Japão é uma proliferação de uma bactéria chamada Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A, é uma síndrome já relativamente antiga, né, Rafael? Sim, a síndrome de Fourier. E que agora está tomando proporções epidêmicas no Japão, né? E, pelo relato do Dr. Alex, está chegando no Brasil também. Talvez tu possa esclarecer um pouquinho do que é a síndrome de Fourier, né? E como a gente pode depois evoluir para um tratamento nacional usando... O Streptococcus é uma bactéria muito antiga e muito conhecida. Pasteur descobriu o Streptococcus, né? Então, e a síndrome de Fourier também é muito antiga. Mas por que as pessoas estão tendo esse quadro e que a coisa está acontecendo dessa forma? Porque a imunidade e o desequilíbrio está dentro da sociedade. Então, justamente é o que a gente veio buscar aqui. A gente não veio buscar uma cura para o câncer, a gente veio buscar uma saúde e um equilíbrio para a gente, para todos os pacientes que a gente tem. E aí, com isso, a gente não vai chegar a ter o câncer, né? E o paciente que realmente está com quadro de câncer e tudo, vai conseguir passar por todos os estágios de tratamento com menos sintomas, com menos efeitos colaterais e com a cura definitiva. Né? Esse que é o foco. Pegando esse gancho, eu ia explicar isso. Essa questão do que está acontecendo ali no Japão está diretamente ligada à microbiota vaginal, né? Em contato com o bendito do absorvente. Então é como se criasse uma roleta russa todo mês para as mulheres, né? Uma necessidade de equilibrar agora essa microbiota, né? Verificar o que está causando dano, e aí eu vou jogar algo que a gente conversou ontem, e aí tu segura a peteca, né? Claro. Tá na conta do açúcar. Está na conta do açúcar, e esse problema, né? O japonês principalmente usa muito arroz na alimentação dele, né? Isso vira açúcar e favorece também a proliferação bacteriana. Isso é muito grave. Então, a primeira coisa que quem está nos ouvindo é correr do açúcar, correr do doce, correr, né, do que transforma os carboidratos ruins que vão virar açúcar, porque isso vai causar essa bendita roleta russa. E nós já temos relato no país de sintomatologias semelhantes ao que está acontecendo no Japão, porém, ainda não com o dano que eles estão tendo lá. Provavelmente a nossa imunidade ainda está alta e está segurando isso, mas é questão de tempo para a gente ter os problemas que eles estão tendo lá. Aí pensando ontem era exatamente essa característica, porque o Streptococcus naturalmente ele tem
é a predominância de colonizar a cavidade bucal e cavidade respiratória, mucosas da cavidade bucal, mucosa respiratória, e é onde dá problemas respiratórios, similares aí aos contextos relacionados com a Covid. Assim. Por isso foi essa surpresa deles identificar uma outra causa das infecções respiratórias, que não era o Covid, não era o vírus, era a bactéria mesmo, né? Então era tosse, secreção, broncoconstrição, inflamações respiratórias. Acontece que quando ela coloniza outras mucosas, e ela é colonizadora de mucosas, mucosa vaginal, por exemplo, ela gera um ambiente de proliferação muito diferente em relação à microbiota que está acostumada a sobreviver no ambiente vaginal, que são os lactobacilos. E aí esses lactobacilos, os nossos macrófagos, que são as células que nos defendem ali nas mucosas, já estabelecem um mecanismo dinâmico de cooperação. Quando aparece uma bactéria estranha como a Streptococcus, ele prolifera de maneira ordenada ali mesmo e gera todo esse contexto inflamatório desbiótico nas regiões vaginais. E ela de volta para a imunidade, né? É isso. Em relação à parte da apiterapia, a gente tem o sabonete, né, íntimo,